Olá, gente! Onde é que estamos? Curiosidades sobre cegos é o canal. Espero que vocês me ouçam bem. Estou aqui na minha casa falar um pouquinho para vocês sobre como lidar com uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega. Como algumas pessoas podem imaginar, né? As pessoas cegas, elas veem o mundo de outras formas, por intermédio da audição, do olfato, né? Do tato, em algumas vezes do paladar, e não com o coração. Né? Nós não vimos o mundo com o coração. Então é dessa forma que a gente consegue né? Interagir com o mundo. E a gente precisa desmistificar algumas coisas, como por exemplo, cego tem uma percepção do mundo diferente, que bom que é cego e não vê as coisas más do mundo, sabe? Uma série de coisas assim que a gente escuta diariamente, na verdade são coisas desnecessárias, né? Que bom que não vê as coisas más do mundo, não é bem por aí. Então, trocando por miúdos, né? Nós somos uma pessoa como qualquer outra, com as nossas limitações visuais, né? E as nossas limitações diárias são bastante grandes, mas é claro que nós gostaríamos muito de enxergar as maldades do mundo, né? E não podemos enxergar. Mas nós temos conhecimento das maldades do mundo, das atrocidades que acontecem em todos os países, né? Mesmo porque estão nos jornais e etc. Então, quando vocês se depararem com uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, e na maioria das pessoas cegas que se a gente encontra na rua, ela dificilmente vai ter dificuldade auditiva, né? Geralmente é mais a questão visual. Claro que tem pessoas que têm também deficiência auditiva, mas, como eu falei, se elas estão na rua de bengala, significa dizer que elas escutam alguma coisa. Porque a pessoa surdo-cega, que não enxerga nada e não escuta absolutamente nada, ela precisa de um guia-intérprete, uma pessoa para auxiliá-la em alguns ambientes, né? Então, quando se depararem com uma pessoa cega, pergunte para ela se ela está precisando de auxílio. O ideal seria dar um leve toque no braço, por exemplo, e perguntar: você está precisando de auxílio? E nunca pergunte para onde você vai, porque o para onde você vai acaba sendo evasivo. Não interessa para as pessoas saber onde a pessoa vai. Interessa para a pessoa cega ter uma pessoa que possa perceber que ela poderá estar precisando de auxílio, e aí essa pergunta seria bem pertinente. Se a pessoa cega não quiser ajuda, não chame essa pessoa de orgulhosa, não fique chateado porque ela não aceitou ajuda, que coisa que absurdo, não tem nada disso. Nós temos o livre-arbítrio de ajudar, de querer ajuda ou não, né? Em algumas vezes nós precisamos e outras vezes não, enfim. Às vezes a gente anda num ritmo mais cadenciado, então às vezes a gente reduz o passo e simplesmente não quer ajuda. Isso é inerente do ser humano, né? E algumas pessoas ficam chateadas porque às vezes nós não aceitamos ajuda. Então nós não somos orgulhosos, nós simplesmente estamos bem, caminhando com tranquilidade. Acontece muito comigo, e não é uma prática agradável, não é interessante, quando as pessoas chegam pra gente e dizem assim, adivinha quem é que tá falando contigo? Ops. Aí a gente diz, fala mais um pouco, adivinha quem sou eu? Ops. Sabe? É muito desagradável isso. É a mesma coisa você ligar para casa de alguém e dizer, adivinha quem é que está falando, e ficar naquela brincadeira, adivinha quem é. É muito chato, é muito desagradável. E o problema é que isso não acontece uma, duas vezes, acontece sempre, as pessoas ficam brincando. A gente brinca também, muito tranquilamente, brinco bastante. E para brincar, às vezes eu costumo dizer, né, eu sou um péssimo fisionomista, ou eu só reconheço moça bonita. Esse tipo de brincadeira para deixar a coisa mais descontraída, que para a maioria das pessoas cegas isso não tem problema, né? Então evitem fazer esse tipo de brincadeira. Tem pessoas
que se orgulham quando a gente reconhece a pessoa só por uma breve palavra. Ô Jairo, aí eu já digo, ô fulano. Aí a pessoa já sai com aquele sorriso, nossa, o Jairo conheceu a minha voz, como se isso fosse uma coisa maior do mundo. Não é, eu sou péssimo em reconhecimento de pessoas pela voz. Apesar que eu só reconheço geralmente pela voz. E quando isso não acontece, as pessoas acham estranho. Às vezes não são pessoas com convívio diário e passam 1, 2, 3, 4 semanas sem falar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa vem e quer que tu reconheça ela pela voz. E as pessoas acham estranho, poxa, o Jairo não me conheceu, o Jairo não me conheceu, que tristeza. É a mesma coisa dizer no pensamento dessas pessoas que elas não são reconhecidas por outras pessoas que enxergam pela fisionomia. Nossa, não lembrou de mim, não sabe quem sou eu. É tudo muito diferente, é muito diferente. Tem gente que tem memória auditiva boa, tem gente que não tem. Então não cobrem isso das pessoas. Quando as pessoas vão falar comigo, geralmente estou caminhando na rua, ô garoto, buzina lá, ou tu fala alguma coisa, eu falo, eu brinco como se soubesse quem é a pessoa, mas geralmente não conheço. Principalmente as pessoas que ficam mais tempo sem a gente conversar. Então, quando forem falar comigo, seria interessante, né, se a gente não tem um convívio sistemático, de falar. Ô Jairo, é fulano e tal. Fica mais fácil, fica mais agradável, entende? Existem muitas formas de conviver com pessoas com deficiência visual de um modo muito tranquilo. Então são apenas pequenas pinceladas, né, de como tornar o convívio um pouco mais tranquilo. Na maioria das vezes, as pessoas com deficiências, elas são receptivas a um bom papo, a uma boa conversa, né? Então não custa chegar, está precisando de auxílio, né? E evite essas brincadeiras assim, soltas, né? Vez ou outra, uma brincadeira aqui, outra ali, é muito tranquilo, né? Eu brinco muito com as pessoas aonde eu trabalho, enfim, né? As pessoas já me conhecem, e isso é muito tranquilo. Sei que estou sendo repetitivo, mas e é isso que eu quero deixar bem frisado, né? Porque o auxílio nas ruas, ele é muito importante. O auxílio nos pontos de ônibus, eles são muito importantes. Às vezes nós estamos parados esperando o ônibus e as pessoas oferecem ajuda. Que ônibus que tu vai pegar? Né? Tudo bem, já está perguntando que ônibus que eu vou pegar. Poderia ser, se estás precisando de ajuda. Estou no ponto de ônibus, ela pressupõe que eu vou pegar o ônibus, mas tudo bem. Aí eu falo, eu quero pegar o ônibus X. Tá, eu te aviso. A pessoa sai, vai pegar o ônibus dela e ela não me avisa que saiu. Entende? Isso é muito desagradável, porque a gente não sabe se a pessoa está ali ou não. Aí às vezes a gente tem que dizer, eu quero pegar o ônibus X, mas se a senhora sair me avisa, porque daí eu vou pedir para outra pessoa. Vocês entendem a diferença desses detalhes? Isso é muito importante para a gente. Quando vocês estiverem na rua e perceberam uma pessoa com deficiência visual, não custa perguntar, está precisando de auxílio? A pessoa vai dizer sim, não, pronto, resolve o problema. Ponto de ônibus é muito importante porque pegar ônibus errado é ruim, é muito desagradável. Às vezes eles botam aqueles letreiros bem apagadinhos, aí a gente não consegue enxergar e aí fica difícil. Brincadeiras à parte, eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal, porque eu estou devagarinho, né, trazendo algumas informações que eu julgo importantes, né? Eu ainda não estou me dando muito bem com os comentários dos vídeos, porque eu ainda sou muito lento, né, com o celular ali, mas aí a gente vai conversando, vai se encontrando, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um abraço fraterno e vamos nos encontrando por aí, beleza? Um abraço e até mais!